Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press. Agora um episódio do Biblioteca Submersa. Em primeiro lugar, não ocupando muito tempo, eu queria agradecer muito ao apoio dos assinantes do Catarse que optaram pelo programa pela recompensa relacionada ao apoio a esse canal. Ajuda muito, né? Como vocês devem saber, não tem roteiro. Eu muitas vezes faço muita coisa de memória, tentando reproduzir as condições que o Erich Auerbach, um dos grandes pesquisadores e eruditos que me inspirou muito, escreveu alguns livros dele no exílio, né, quando ele fugiu da Alemanha. E agora, né, ou seja, eu sou um cachorro correndo atrás dos carros nesses vídeos, mas agora estou começando a planejar. Esse vídeo aqui vai ser uma espécie de primeira parte de uma espécie de trilogia, que o segundo eu ia colocar neste vídeo aqui o Sob os Olhos do Ocidente, do Conrad, que seria interessante em contraste com o livro de Boris Savinkov, né? Um polonês e um russo, né? Esses dois universos em eterna oposição com a Ucrânia no meio. Mas o melhor, na verdade, e mais ou menos no mesmo peso, colocar o Conrad com um dos livros que mais teve impacto na minha formação de leitor e na minha vida, que é Os Demônios de Dostoiévski. Então os dois vão estar juntos, né? Talvez junto com a peça também do Camus, Os Demônios, adaptado para o teatro, que foi o que Camus fez aí nos anos 60, 50, também teve um impacto tremendo no Albert Camus, né? Esse livro do Dostoiévski. Mas enfim, agradecendo a todos, então, vamos ao que interessa, né? Por que Odes ao Terrorismo, né? Não que esses livros sejam realmente, literalmente, Odes ao Terrorismo. Os dois livros que eu vou tratar aqui, eles são bem diferentes. Um é um relato à clé, né? Quase autobiográfico, de Boris Savinkov. Boris Savinkov era um terrorista, né? Era interessante, isso vem falando, inclusive, falado pelo tradutor Rubens Figueiredo, excelente tradutor do russo, no Pós-Fácil, né? Que ele viajou para a Europa, né, que era muito comum, né, esse contato. O leste europeu é uma espécie de continente, né, então eles iam para a Europa criar agitações culturais, assim, maremotos culturais, né, Tsarrá, que é da Romênia. E aí o Savinkov foi para a Europa, Europa Ocidental. E ele era recebido como uma espécie de intelectual assassino, né? Porque ele era realmente um membro de uma célula dos socialistas revolucionários que realizou alguns atentados. E ele foi morto depois. Ele chegou a integrar o governo de Kerensky, justamente por ser socialista revolucionário, que a Rússia, embora os stalinistas tentem, né, em YouTube e fora também, pintar um quadro uniforme das tendências revolucionárias na Rússia, elas eram muito variadas. Você tinha anarquistas de uma tendência mística, como o Tolstói, anarquistas de uma tendência política bem articulada, aliás, como era o Kropotkin, socialistas revolucionários que eram herdeiros de certas práticas ou teorizações de ação política, que eu já vou falar em breve, como eram socialistas revolucionários, e por aí vai, não é? E ele chegou a ferir o Lenin num atentado, o Savinkov, e ele acabou morrendo, né? Aparentemente de suicídio, ou suicidaram o cara, né? Suicidaram o pobre do Savinkov na famosa prisão de Lubyanka, né? Ele teria pulado de uma janela, assim, de repente saiu correndo, pulou a janela e morreu. Muito convincente, né? Mas enfim, O Cavalo Pálido, então, é o livro do Savinkov, e o outro livro que eu vou comentar hoje é Petrograd, de Philip Gellert e Tyler Crook, uma edição lançada pela Oni Press. Belíssima edição, ela tem até tecido na capa. Esse é um dos livros que, assim, para mim é um enigma. Por que ele ainda não foi traduzido? Eu tentei traduzir com uma editora de tendência universitária, essa história em quadrinhos,
não foi aceita a edição, né? Quer dizer, de fato não é uma edição como, por exemplo, os dois autores, o Tyler Crook e o Philip Gillett, americanos, né? O Gillett é do Wisconsin e o Tyler Crook do Oregon. Eles estão longe de fazer um trabalho de pesquisa igual, por exemplo, o do From Hell, né, do Inferno, do Ed Campbell e do Alan Moore, no qual o Alan Moore pesquisa cada detalhe de urbanização da construção das igrejas lá do Hawksmoor, da estrutura de Londres, da história da maçonaria, né, as questões de psicogeografia relacionadas a essa ideia de andança por Londres, uma Londres mais, digamos assim, mais sórdida, né? E que se perdeu com bombardeio, então tentar recuperar essa Londres anterior à Blitzkrieg alemã. Isso daí é um trabalho que o Alan Moore de anos, né? A dupla aqui, o Gillett e o Crook trabalhou bastante no BPRD, né? Com Hellboy e tal. Eles têm um trabalho mais simples, embora tenha até uma bibliografia, né? Logo, acho que no final tem uma bibliografia de obras consultadas, né? Aqui até grande. Tem Radzinski, tem até os arquivos Rasputin, né? A HQ chama Petrograd, mas ela trata basicamente do Rasputin, né? E as duas HQ, tanto o livro do Savinkov quanto a HQ do Gillett Crook trabalham com o atentado, né? Digamos assim, uma prática corrente de uma concepção de ação política baseada no terror bastante século XIX, né? O atentado individual, vamos dizer assim, o atentado individual que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Isso foi uma espécie de herança política, né, do anarquismo, especialmente do Bakunin, né? A figura-chave, o nome-chave nesse processo é o Nechayev, que era uma figura misteriosa, teve relação com Bakunin, né? Inspirado por Nechayev, Bakunin escreveu o seu próprio, né? Existiam vários catecismos revolucionários. O do Bakunin é um pouco mais pensado em termos humanos, vamos dizer assim, em termos de não só de tomada de poder, mas de estruturação de poder e de análise do que você precisa realizar para tomar o poder. Isso era comum na época. O Blanqui, o Auguste Blanqui, que é um outro grande revolucionário, também escreveu um manual de tomada de poder para civis tomarem o poder de quartéis, não é? E o Bakunin escreveu dele, mas o catecismo no Nechayev me parece talvez inspirado pelo Stirner, que também era uma fonte de inspiração, né, nessa época, de um pensamento mais radical no sentido da, digamos assim, de não se abraçar possibilidades ético-morais na condução da revolução. É interessante que esse princípio de ignorar esses processos ético-morais, que são a base até do próprio funcionamento da sociedade, para evitar que a sociedade se esgarce, esse princípio foi adotado pelos próprios bolcheviques, né, na Revolução. Porque as tchecas, elas basicamente, isso é mostrado em relatos de adeptos do bolchevismo que pertenceram às tchecas, né, como Alaska, que eu já comentei aqui, dos Zazubrin, eles executavam tudo que aparecesse pela frente, homem, mulher, criança, essa nem tanto, mas às vezes com os próprios filhos, né, do czar. Então, e o princípio era que é a revolução. A revolução é como uma espécie de abalo sísmico que você não tem muito controle, né? Você vai fazendo o que é necessário para que a revolução continue, progrida, vamos dizer assim. E o Nechayev que lançou as bases disso. Mas enfim, do que tratam então esses dois livros? Vou falar primeiro do Cavalo Pálido. É um romance a respeito de uma unidade, né, de uma célula que planejava o atentado contra o governador de Moscou, se não me engano, né? E eles até são bem sucedidos. Tentam várias vezes,
uma hora falha a arma, outra hora a bomba não está bem programada, outra hora a autoridade, que é o governador, ele faz outro caminho, não é? E é uma célula composta, se não me engano, se não me falha a memória, por 4 ou 5 pessoas. Tem o líder da célula, que é quem narra, que é o George. O codinome dele é George O'Brien. É interessante porque ele não sabe uma palavra de inglês, né? Mas ele tem um codinome em inglês. Super convincente, né? Imagine um russo que chama George O'Brien, ou que se apresenta, né, como George O'Brien, que não fala uma palavra de inglês, não tem sotaque, nada, e é inglês, né? Quer dizer, ele é colocado na sociedade como inglês. Isso pode parecer bizarro, não é? E associado até com outras obras sobre terrorismo, num tom mais irônico, vou falar daqui a pouco também. Mas a verdade é que nessa época, a colocação social importava muito. Então, ele foi colocado socialmente como um inglês, empresário, comerciante inglês na Rússia, né? E isso revela um detalhe interessante, que é uma hora que eles têm que sumir, depois que o primeiro atentado fracassa, ele fica numa dacha, né, numa casa de campo russa, e você fica perguntando, e ele não explica isso, é bem interessante, porque, digamos assim, a estruturação social do ato terrorista e política, ela é dada em, digamos assim, em doses bem pequenas. Então, você sabe que ele tem contatos com a política regular, o que é normal. Quase todo o grupo terrorista, né? O grande exemplo, o IRA, na Irlanda, ele tinha contato com o Sinn Féin, né? O partido irlandês. Não eram contatos oficialmente reconhecidos, mas tinha. Então aqui também ele tem contato provavelmente com socialistas revolucionários, né? E ele fica numa dacha, provavelmente de algum político, né? Ele acho que até menciona isso, que é de um político e tal. Um político institucionalmente reconhecido, né? Esse tipo de estruturação é aquilo que dá um pouco de asa para essas conspirações sobre terrorismo, né? Relacionando a partidos de esquerda e tudo mais, né? Não é o partido em si, não é a linha partidária, não me lembro nem se a linha partidária dos socialistas revolucionários ia nessa direção, creio que não, mas alguns políticos usam, né, esse tipo de recurso, usavam, na Rússia pelo menos, é isso que fica claro no livro, para alavancar poder, para tirar uma autoridade muito problemática, mas problemática mais numa conjuntura política, né? É interessante que no livro do Savinkov não existe um contato, a não ser um contato de existencialista, e nesse ponto é um contato de estranhamento e até de repulsa do George O'Brien e da célula dele com a população em geral, né? O contato que eles têm é para se disfarçar, e alguns membros são mais pobres da célula, né? Inclusive um que morre atirando, né, nos guardas, né? E esses membros, eles têm uma postura que o O'Brien tem uma estranheza diante dela, né? Nitidamente que o O'Brien pertence a outra classe social. Então é uma célula, né, de 4, 5 pessoas. Uma delas é uma mulher que é uma química, que é quem faz as bombas. Aí tem até uma descrição um pouco da bomba, né? Ela tinha um sistema engenhoso de gatilho, né, de detonação, baseado ali no mais simples possível, né? Que você pode desenvolver em casa, um apartamento, sem perigar explodir tudo. E a ideia era sempre jogar esse engenho, né? Que em geral era feito por vidro, né? Esse tipo de coisa, com gás, e a reação desses gases que, né? Separados por coisa de vidro e tal, que gerava explosão. Então a detonação era simples, com uma espécie de granada, né? Você acionava a bomba, jogava e tchau. Mas todos andavam armados também, né? Se não desse certo, falei que um deles é morto pela polícia do czar, né? E o que é muito interessante nesse romance do Savinkov, que me lembrou bastante o próprio Conrad, né, do livro Sob os Olhos do Ocidente, que eu vou falar no futuro, né, junto com Os Demônios do Dostoiévski, é a sensação de tédio. É um tédio constante, porque eles têm que esperar a hora certa, eles têm que ficar se misturando na multidão,
né? Os que são os outros, sem ser o líder que é mais ou menos estável, a identidade, mas ele muda de lugar, às vezes está num cortiço, às vezes ele está numa casa mais chique, né? Num perímetro urbano mais refinado. E os outros, que se fantasiam bastante de cocheiros, né? Eles têm que estar o tempo todo seguindo para ver o caminho, ser exatamente todos os dias da semana, repassar, aí começa a montar o plano, tem que montar a bomba tem que ser montada meio que na hora. Então quando decide que vai, ainda tem que esperar, porque como eu falei, como eles têm uma relação com autoridades políticas estabelecidas, né, eles têm que esperar a ordem ser dada, então eles ficam meio que rastreando o cidadão que vai ser eliminado e eles esperam a ordem, né? Então um tédio. É interessante porque é o tédio que move, né, esse universo. Ele não é feito de grandes emoções, porque são pessoas comuns no dia. É muito difícil qualquer força de segurança. Talvez hoje em dia existem forças de segurança mais treinadas, né, especialmente em caçar ou torturar pessoas para conseguir endereços, seja um pouco diferente, mas na época era não tinha escuta, né? Era o tédio, né? Os ficavam ali tediosos esperando o momento de eliminar uma pessoa que nem era um inimigo, nem conheciam direito, né? Mas o partido mandou, ou, sabe, era também um dos responsáveis pela miséria, isso que um dos personagens fala, né, pra ele, pro George, também é um dos responsáveis pela situação que eles viviam, que o povo vivia, então ele tinha que morrer, né? Então isso é interessante, porque é uma maneira realista de mostrar essa existência de espera para a eliminação do outro, né? Uma eliminação que é, até certo ponto, justificada, compreensível, né? Não sei se é exatamente justificada, mas muito complicada de vários outros pontos de vista. Bom, já o Petrograd, ele é uma história em quadrinhos, né? Como eu falei, dessa dupla, né? O Gellert e o Crook. É muito bem desenhada. O desenho é um pouco estilizado. Ele é uma mistura em duas cores. Quer dizer, é o preto, três cores. É o preto, branco e tonalidades de vermelho que vão atravessando, às vezes meio rosa, né? E assim, esse material, o desenho lembra um pouco até o desenho do próprio Hellboy. Tem uma pegada um pouco mais europeia, um pouco mais refinada dos traços, né, do que o traço da HQ de herói americano. E ele conta a história de um espião inglês, não é, que ele está na Rússia, não, também o inglês, né, engraçado. E, digamos assim, a missão dele é tentar fazer com que a Rússia não saia da guerra contra a Alemanha, né? Então a gente está em Petrograd em 1918, né? 16, na verdade. Os últimos anos da guerra, né? Um ano antes da Revolução. Aí a ideia é, digamos assim, fazer com que a Rússia se mantivesse na guerra e rastrear os elementos que pudessem, digamos assim, criar uma instabilidade política que levassem o Tsar, que era um indivíduo muito, muito complicado ali, né? Muito fraco, politicamente falando, ele era muito instável, né? Então, tentar manter esse indivíduo extremamente complicado, aliado das potências ocidentais contra a Alemanha e a Turquia, né? Que eram basicamente os inimigos na Primeira Guerra Mundial. Os inimigos ali das potências ocidentais, né? Enquanto isso, né, quer dizer, e aí tinha uma série de intrigas palacianas, né? A Rússia, ela tinha uma nobreza que também sempre foi muito conspirativa, né? E essa nobreza, enfim, ali sempre fazendo intrigas palacianas, né? Sempre em lutas pelo poder, poder local, poder regional e poder geral em toda a Rússia, em todo o Império, né? E ao mesmo tempo, esse agente percebia, obviamente, por ser um agente, né, uma mobilização popular tremenda, que ele nunca tinha visto antes, e que seria ali o embrião da Revolução Bolchevique. Então, de outubro, né? Então a história é essa.
ela traça esse paralelo, ele, de certa forma, sempre estimulando esses sentimentos, esse espião inglês, né? De meio assim de permanência na guerra, necessidade da guerra e tal. Ele era pago para isso. Só que lá pelas tantas, o Rasputin, né, o Rasputin, ele era visto como um sujeito que pode ser que influenciasse o imperador a sair da guerra. Tinha vários. Tem um jogo político intrincado envolvido, né, que eu estou fazendo um enorme resumo, porque é uma HQ longa, ela tem mais de 250 páginas, né? Muito bem desenhada, né? Relativamente bem escrita, né? Um pouco geral, trata, sei lá, do caso, né, do mais conhecido, que é o Rasputin, mas as intrigas eram bem mais complexas, envolviam um monte de gente. Traz aqui a morte do Rasputin, que é célebre, né? Ele foi envenenado, depois esfaqueado, deram um tiro nele e passaram, acho, sei lá, com o carro por cima, fizeram um monte de coisa e jogaram ele no rio. E no final das contas ele foi morto no rio por afogamento. Ou seja, ele sobreviveu a tudo, a veneno, né? Isso é até uma coisa meio folclórica, mas foi real e eles reproduzem aqui muito bem, né, pelo desenho e tal. É uma HQ interessante, que trata, como eu falei, de um atentado, só que dessa vez, isso que é interessante no contraste com Savinkov, enquanto Savinkov mostra uma estrutura política popular, vamos dizer assim, né, de certa forma, que tenta mudar uma direção de administração de uma cidade, que era o que dava para fazer, né, que era, digamos assim, essa ideia, você matava um administrador para ser um administrador, o próximo administrador entendia, né, o que poderia acontecer com ele, ou fosse escolhido alguém mais conciliador e tal. Em Petrograd você tem nobres conspirando, né, inspirados inclusive pelo espião inglês, conspirando para eliminar o Rasputin, que era uma figura de, digamos assim, influência na coroa. Então eles queriam eliminar essa figura de influência de qualquer forma. Então é um procedimento de atentado muito diferente, porque de certa forma os nobres fizeram isso, meio que na representação da HQ pelo menos, quase que combatendo o tédio. É como se eles se envolvessem em política. Daí a estrutura, digamos, o planejamento mambembe da coisa toda, né? De você tentar dar veneno, não sei se estava numa dose muito pequena, aí não dá certo, dá uma facada, não sabe dar facada direito, não tem treinamento militar, depois dá um tiro e fica todo mundo assim confuso, o que a gente deve fazer agora? Se livra do corpo, como se fosse uma milícia, mas assim, de qualquer jeito o corpo logo é descoberto, um dia ou dois depois, né? Então assim, não é um grupo organizado, mas que procede de forma terrorista, né? Ali dentro das estruturas de poder da Rússia naquela época. Então são dois livros fascinantes. Aqui eu reforço editoras brasileiras que têm interesse em Petrograd, eu posso traduzir, até escrever um pouco sobre o tema, como eu fiz agora, né? Falei um pouco sobre o tema. É uma HQ que vale a pena, acho que a leitura. É uma HQ muito bonita. Essa edição da Unipress é lindíssima, tem até tecido na capa, né? Capa dura e tal. E a edição do Savinkov, eu vou acho que deixar os links. A edição do Savinkov é da Grua, que é uma ótima editora também, muito bem traduzido. E é um romance excelente a respeito. Essas duas narrativas tratam muito bem, né? Essa questão do terrorismo que eu falei, né? Depois eles têm já esses elementos até um pouco irônicos, não sei se seria bem essa palavra, que vão alimentar a visão do terrorismo mais atual, da chamada terceira geração, né, do terrorismo do século XX, que foi muito bem representada pelo Fassbinder no filme de mesmo nome, A Terceira Geração, que eu recomendo muito, que todo mundo que puder veja, que mostra como mudou a visão de terrorismo do início do século XX, quando não tinha meios de comunicação de massa, você não tinha aparatos repressivos organizados, com câmera, com vídeo, com grupos, né, agrupamentos policiais P2, a paisana que seguem os outros. Enfim, hoje em dia os aparatos repressivos eles são muito mais complexos e os grupos terroristas eles se organizam de uma forma muito mais densa,
do que essa busca existencial dentro do tédio, ou para escapar do tédio, que é apresentado nesses dois livros. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.